você comentou comigo aqui antes de começarmos a entrevista, que a angústia, considerada na psiquiatria, é uma doença. Quando não tratada, vira... Pode virar depressão e ansiedade e ir se agravando com o tempo. Vamos imaginar que você tenha uma mágoa muito grande, alguém te magoou, te fez alguma coisa e aquilo fica recorrente, a lembrança, a mágoa, a raiva. Qual é a tendência? Crescer. Sim. Não é verdade? Não existe perdão. Justamente, se você não trabalha por perdão, se você não trabalha o processo mental que vai fazer o fluxo inverso, né? Ah, não, a pessoa, se ela realmente quis te magoar, é porque ela precisa de ajuda e não você. Eu falo muito isso. Nós vamos responder a Deus pelo que nós fazemos, não pelo que os outros fazem. No entanto, a gente fica sofrendo pelo que o outro faz, né? É muito interessante isso. Não, mas por que ele me magoou? Ok, ele te magoou, ele teve algum motivo ou não, ele teve uma fraqueza, é uma miséria dele. Agora, não perdoar, manter a raiva, manter a mágoa, é uma miséria sua. E você vai responder pela sua miséria, e não pela miséria do outro. Às vezes a gente esquece disso, né? É a velha história de você sentir raiva de alguém ou você tomar veneno querendo que o outro morra. É um clichê, mas é a pura verdade. Não adianta a gente desejar o mal para o outro, o mal vai voltar para a gente. Então, nesse contexto, quando você não trabalha todo esse sentimento, ele vai agravar, ele vai ficar mais forte. E aí vai virar depressão, ansiedade, e a quantidade de pessoas hoje que tomam remédios para tentar cuidar disso de uma forma artificial. E em determinadas situações, a pessoa sente angústia, né? Tá com aquele negócio, parece um ovo de Páscoa quando a gente amarra tanto para ninguém mexer no chocolate. E todo mundo ao redor tá vendo aquilo. Só que a pessoa não cai em... Tipo, eu preciso de ajuda, tá todo mundo vendo. E às vezes você tenta ajudar, você tenta falar, a pessoa não admite. Fala, ah, não, vou dar um jeito, isso vai passar. Mas isso não vai passar, porque já chega num nível que a pessoa precisa de ajuda. Dentro de casa, no trabalho, enfim, na faculdade, em algumas situações. Como lidar com isso? Porque você tá vendo que a pessoa precisa de ajuda, e às vezes você não sabe como chegar, como orientar essa pessoa. É muito difícil, na realidade, porque é aquela velha história, né? Ninguém tira o outro do buraco. Sim. Você pode, no máximo, estender a sua mão, jogar uma corda e puxar. Mas se aquela pessoa que está lá embaixo não quiser pegar a corda, não quiser pegar a sua mão, não vai adiantar. Dentro do que a gente trabalha, é aquela situação de você ser o exemplo. Ficar falando, igual, por exemplo, uma mãe com um filho. Quanto mais a mãe fica buzinando na orelha do filho, mais antagonismo ela vai ter. Mais raiva o ser vai ter, né? Aquela situação assim, aguento mais a minha mãe falando a mesma coisa. Então, para as mães que são cristãs realmente, a oração nesse momento é fantástico. Você é canal de graça para o seu filho. Então, realmente, peça por ele. Aquela velha história, pais de joelhos, filhos em pé. Isso é real. Numa outra situação, cuide de você. Seja o exemplo que você quer que o seu filho siga. Uma das coisas que os filhos hoje não têm pelos pais é realmente admiração como ser humano. Ele pode ter até admiração profissional e tudo mais. Mas sabe aquela história? Quando o seu filho pensar em honra, em justiça, em bondade, em altruísmo, que ele lembre de você? Então, esse exemplo, eu acredito que nós pais precisamos pensar muito se nós estamos dando para os nossos filhos. É esse o contexto. Nós somos realmente espelhos, certo? Então, aquela velha história também. A palavra convence, o exemplo arrasta. Então, você quer tirar alguém do buraco? Seja o exemplo para esse alguém.